Gente, muito bem, vamos lá começar o nosso aulão, ou seja, o nosso primeiro aulão da Vitória. E você que está aqui nessa noite, vendo esse aulão, participando conosco, sejam muito bem-vindos. Você vai ter a oportunidade também, quanto mais, rever esse aulão. No curso Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias, e se você está vendo esse vídeo agora, provavelmente você já está inscrito no nosso treinamento online, Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias. Então é uma aula bônus para você abrir um pouco mais, para eu falar onde você vai aprender um pouco mais sobre crenças. O que você acredita te potencializa ou te limita? Então vem comigo nesse momento agora, nessa jornada agora, para a gente poder falar sobre isso. Então tá, o que você acredita te potencializa ou te limita? O que são crenças? São as nossas melhores percepções da realidade. Então, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, sobre a sociedade, em alguma forma, eu tenho percepções que constroem esse meu significado, ou seja, que constroem as minhas crenças. E com isso eu vou, então, dando um significado a tudo isso, construindo essas crenças que estão no meu inconsciente, que estão no meu consciente. E na maioria das vezes, já você vai perceber que sobre as nossas crenças nós não temos muita consciência. A mente ela se divide em consciente e inconsciente. Mas vamos lá. Como é que eu percebo o mundo? Então, como é que eu tenho todas essas informações e construo as minhas memórias? Como é que eu construo as minhas realidades? De acordo com aquilo que eu acredito, eu produzo comportamentos, ações, tenho atitudes e que vão gerar os meus resultados. Então, como saber se aquilo que você acredita te limita? A partir dos seus resultados. Se aquilo que você está tendo, se os resultados que você tem são resultados que não estão satisfatórios, é provável que você tenha crenças limitantes que estão travando a sua vida. Como é a nossa percepção, então, da realidade? Eu tenho informações sobre o mundo, eu vejo, eu escuto, eu sinto o gosto, o meu paladar, eu sinto o cheiro, meu olfato e também o tato. Esses três nós reunimos como sensações, as minhas sensações. Então, a minha percepção da realidade é através dos sentidos. Aquilo que eu vejo, que eu escuto e as minhas sensações que se reúnem, cheiro, paladar e tato, ok? Eu percebo um fato que me ocorreu, eu dou um significado, esse significado ele pode ser positivo ou pode ser negativo, e a partir daí, ele acontece uma vez, acontece duas vezes ou três vezes, então eu generalizo. Na generalização, ou seja, aquilo para mim parece que é sempre daquela forma. Nesse parecer sempre da mesma forma, pronto, ali está instalada uma crença. E essa crença nós vamos trazendo desde que nós somos formados, também dos nossos antepassados através da epigenética. Então, se você acredita, Henry Ford dizia isso, se você acredita que você é capaz, você tem razão, e se você acredita que você não é capaz, você também tem razão. E nesse fato, e por isso a gente também afirma, a neurociência, todos os estudos do comportamento, da psicologia, afirma que as nossas crenças, em algum momento, elas se tornam reais. Ou seja, são profecias autorrealizáveis. E nem sempre eu tenho consciência dessa realidade interna, porque eu produzo externamente aquilo que eu tenho internamente. Só que se eu vou passando o mundo, a minha vida, pelo mundo, sem ter essa consciência, eu não sei muito bem por que os meus resultados não chegam. E às vezes eu me esforço e os resultados não aparecem. Então, se você fica comigo até o final dessa aula, você vai perceber e eu vou te ensinar como mudar isso. Porque são várias informações que a gente precisa tomando consciência da construção disso para que ao final você faça essa transformação, tá certo? Então, veja só, por que eu não mudo então? Porque exige algum esforço para isso. E nossa mente, ela é programada para não esforçar tanto. Sempre a gente vai buscar uma forma de fazer algo da maneira mais fácil. Se tem uma maneira mais fácil e se não tem, se eu não sei, eu vou tentar de alguma forma, ou seja, vou me esforçar, não tentar, porque tentar a gente não faz ou não faz, né? Então eu vou me esforçar para descobrir essa maneira mais fácil. E
Então, como está a sua vida? É uma pergunta que eu te faço agora e anote isso. Anote isso no seu caderno, no seu bloco de anotações. Como está a sua vida? Ou seja, a sua espiritualidade, a sua vida financeira, os seus relacionamentos, relacionamentos de amizade, com amigos, a sua família, o relacionamento familiar. Nesses relacionamentos também incluem os conjugais. Como é que está o teu trabalho, a tua saúde, a sua relação com o mundo, a sua relação com a sociedade? Coloque em detalhes isso nessas anotações. E por que eu quero que você faça isso? Porque você vai tomando consciência de como está a sua realidade. E se a gente não para pensar, para analisar como está a nossa realidade, eu não posso mudar. Eu só mudo aquilo que eu identifico. E é provável que você está vendo essa aula porque você já fez as outras aulas também das mudanças de pensamento, do curso Empodere-se dentro do curso. E essa é uma aula bônus que você está vendo agora. Então, quando eu identifico os meus medos, eu tenho um grande poder de transformação. Eu não consigo transformar e mudar aquilo que eu não consigo identificar. Porque senão eu vou ficar no achismo, no achômetro, né? E a gente não consegue determinar realmente uma ação para gerar uma mudança. Então vem comigo. Vamos lá. Próximo passo. Olha só. Isso aqui é uma mente, tá, gente? Isso aqui é um cérebro. Esse azulzinho aqui, imagine que é uma profundidade. Aqui, imagine que seja um iceberg, uma mente em forma, ou um iceberg em forma de mente. É isso. Aquilo que aparece na superfície do iceberg, que a gente só vê a pontinha dele, corresponde, de acordo com a neurociência, de acordo com os estudos comportamentais, apenas 5% do que eu acredito, do meu conhecimento, daquilo que eu quero realizar, está no nível consciente. 95% está por baixo da superfície. É o meu inconsciente. Ou seja, a mente inconsciente é quem comanda os meus comportamentos. Esse quadradinho aqui é a forma como eu resumo a escrita, né, do comportamento. Então, a minha mente inconsciente comanda os meus comportamentos. Então, tudo isso que está por baixo da superfície, ou seja, que não está no meu consciente, que eu não tenho consciência, é o que está regindo a minha vida, é o que está regendo a sua vida, a sua história. E aí você pode se perguntar assim, por que eu não tenho a vida dos meus sonhos? Eu até quero muito fazer algo, eu quero muito emagrecer, eu quero muito encontrar uma pessoa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero estudar, eu quero mudar de emprego, só que fica só no quero. Por quê? Porque é uma força muito pequena. Essa força que rege verdadeiramente o meu comportamento é chamado de inconsciente. E o meu inconsciente reflete no meu corpo através das sensações. Como é que eu sei que o meu inconsciente está falando? Ou seja, se eu posso me comunicar com o meu inconsciente? Posso, através das minhas sensações. Então, todas as vezes que o seu corpo tem uma sensação de dor, uma sensação nas vísceras ou alguma enfermidade, é o inconsciente comunicando com você. Nós temos uma história, segundo passo. Eu preciso, quando eu penso como são formadas as minhas crenças, eu preciso olhar para a minha história. Eu já falei isso dentro do treinamento e você aqui está reforçando esse aprendizado novamente. Nós temos uma história e nós respondemos a essa história. Ou seja, os meus pais têm uma história e também trouxeram essa história para o casamento deles, para a união deles, independente se o seu pai é casado ou não, mas tiveram um momento que se uniram para gerar você. Então veja só, eu tenho uma história que eu trago do meu pai, eu tenho uma história que eu trago da minha mãe. Nessa junção, todos eles dois têm as suas crenças, então estão ali formando as minhas crenças. Com o quê? Com aquilo que eu vou vivendo, com a convivência com os meus pais, a forma como eles percebem o mundo, também influenciam na minha construção de consciência, na minha construção de inconsciente, de crenças. Então, eu trago por crença também. Você traz crenças dos seus antepassados através do DNA, a epigenética explica isso. Aqui eu não vou entrar no detalhe da epigenética, mas você pode buscar teorias sobre epigenética, que você vai entender um pouco mais. Nós fomos construindo isso na infância, e olha só, nós temos crenças sobre mim mesmo, sobre eu mesma, sobre o outro, sobre a sociedade e sobre o mundo.
Você também tem suas crenças sobre você, aquilo que você acredita sobre você, aquilo que você pensa sobre a sua pessoa, sobre a sua autoimagem, sobre os seus relacionamentos, da forma como eu disse lá no início. E o que a gente faz? Nós vamos reagindo. Isso aqui, gente, é uma pessoa, tá? Essas bolinhas aqui, vejam isso como uma corrente ligada ao passado. Nós vamos reagindo para o futuro referente às nossas experiências, conforme as nossas experiências passadas. Daniel Kahneman, que ele foi um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, lá em 2002 ou 2006, eu não me lembro agora, mas ele escreveu um livro Rápido e Devagar. E nesse livro, ele fala justamente isso, que todas as vezes que nós entramos num estresse, todas as vezes que você vai sair da sua zona de conforto, ou seja, para uma zona, chegar numa zona de desenvolvimento, nós passamos antes por duas zonas, que é a zona do medo, a zona de aprendizagem e aí chegamos na zona de desenvolvimento, que ou seja, zona de sucesso, de vitória. Lá é a nossa realização. Mas todas as vezes que eu quero fazer alguma coisa, o meu corpo entra no estado de alerta, no estado de estresse. Isso pode ser em alto nível ou em baixo nível. E o que acontece? Ele diz o seguinte, que eu reajo ao estresse baseado nas minhas experiências passadas, conforme aquilo que aconteceu no meu passado. Então as minhas crenças, elas determinam o meu futuro, o que eu vivo hoje, a minha vida de agora. E eu posso mudar isso? A ótima notícia é, sim, você pode mudar, fazer essa mudança. Então vamos lá, vamos aprender como a gente vai fazer isso. E o que isso significa, né? Tudo isso. Que a minha vida inconsciente, ou seja, a minha mente, na verdade, aqui é mente, gente. Coloca uma palavrinha aí se você vai tirar uma foto disso. A minha mente inconsciente, eles estão na minha mente, o que significa? Que na minha mente inconsciente estão todos os sabotadores da vida dos meus sonhos. Então eu não consigo realizar o que eu quero por conta da minha mente inconsciente. E onde está a minha mente inconsciente? Internamente. É como se eu tivesse uma estrada e o que eu estou indo, da forma como eu estou indo naquela estrada, eu tenho a ilusão de eu estar no caminho certo. Só que, imagina que é um barquinho, gente. Um barco andando num caminho, numa estrada. O barco foi feito para estar no mar, para estar no rio, porque ele vai se mover com muito maior facilidade. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos num barco ou num caminho com muita dificuldade, lutando para poder nos mover. E há sim aquele esforço, aquela vontade de você se mover para um próximo passo, só que às vezes a força que você está dispensando ali, está colocando, né, para realizar, a energia que você está colocando num projeto está muito grande. Isso está te causando um desgaste muito grande. Por quê? Porque você está com o freio de mão puxado, você tem a ilusão de estar indo no caminho certo, só que, de acordo com aquele desenhinho, vou voltar lá atrás, há algo que me prende no passado. E quando algo me prende no passado, isso me puxa para as minhas crenças, ou seja, vai me lembrando de forma inconsciente, então eu vou produzindo uma realidade de forma inconsciente. Por exemplo, exemplos de crenças, claro que só um mínimo do mínimo do mínimo, não considero nem mínimo de crenças, né? Mas foi porque senão a gente vai usar todas as flores de flipchart para poder anotar as crenças. O que é uma crença limitadora? Aquilo que te limita, aquilo que te impede de caminhar. Por exemplo, se eu acredito que pobre não tem vez, e eu acredito que eu sou pobre, vai ter alguma vez? Não, se isso é uma profecia autorrealizável, todas as vezes que eu tiver uma grande oportunidade, eu vou dar um jeito de me sabotar, porque eu tenho razão sobre as minhas crenças. Aquilo que eu acredito se torna real. Então eu vou ter comportamentos sabotadores, autossabotadores, e as pessoas à minha volta também vão acreditar nessas crenças. Outra crença que nos barra muito na vida financeira, crenças religiosas do tipo, rico não entra no reino dos céus. Tem uma outra crença muito falada também, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico no reino dos céus. Qual é o tamanho, né? Eu já falei isso, mas vou repetir para vocês. Qual é o tamanho do buraco da agulha, quando você pensa numa agulha? Agora imagine um camelo passando por dentro desse buraco. É impossível. Mas quando Jesus disse isso na palavra,
ele estava se referindo às fendas dos muros de Jerusalém, que eram agulhas, buraco de agulhas. Então, quando os viajantes chegavam ali, né, as pessoas de posse e tal, elas chegavam com seus camelos e elas precisavam tirar as cangas do camelo, tirar todos aqueles arabescos que elas estavam, para que o camelo pudesse se abaixar e então passar pela fenda, pela agulha, o buraco da agulha. Aqueles que não queriam, que estavam muito apegados, o que eles faziam? Eles dormiam para fora dos muros de Jerusalém e corriam o risco de ser assaltados por conta do apego aos seus bens. Então era disso que Jesus estava falando. Então, para entrar em Jerusalém, a metáfora de Jerusalém é o céu. Então é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque às vezes eles ficavam para fora. Era isso que Jesus estava falando. Dinheiro é sujo. Quando eu penso que dinheiro é sujo, então como é que eu vou ter dinheiro se eu quero limpeza? Se eu sou uma pessoa que pensa muito na limpeza, em higiene, eu vou evitar ao máximo pegar em dinheiro e isso assim vai. Então, todas as vezes que eu tiver dinheiro, eu vou dar um jeito de gastar. Todas as vezes que eu recebo, por exemplo, um exemplo muito fácil de vocês perceberem é o 13º salário. Todas as vezes que a gente ganha o 13º salário, né, quem trabalha, né, de salário com carteira registrada, você chega ao final do ano, você tem um 13º. Só que é interessante você perceber que quando é que as lojas de eletrodoméstico vendem muito? Na época do 13º, no final do ano. Geralmente são épocas que os ares condicionados queimam, as geladeiras, os eletrodomésticos, e aí as pessoas precisam trocar. Usam um dinheiro que poderia ser para uma poupança, poupar, para construir uma vida dos sonhos, juntar dinheiro ali para ter sua casa própria, o seu negócio, enfim, uma viagem. Não, eles fazem o quê? Precisam então trocar os bens ou o carro que bate. Tudo isso são comportamentos e movimentos inconscientes que nós vamos provocando. Você já conhece alguém ou já passou por isso? Pensa sobre isso. Outra crença. Nasci assim, então eu sempre vou ser assim. Uma síndrome de Gabriela. Então, são pessoas que não querem mudança. Elas acreditam que elas não podem mudar. E às vezes acreditam que elas não têm crenças limitadoras. O simples fato de você acreditar que você não tem crenças, isso já é uma crença. Paul Vanter fala isso nos seus livros de coaching neurolinguístico. Eu sou um inútil, eu não sou capaz, acredita que não tem capacidade. Só que uma coisa eu quero falar para vocês. Eu tenho aqui 2 livros. Quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse livro, de acordo com a estrutura dele, tem uma estrutura para 298 páginas. Tem 298 páginas. Esse outro livro que eu tenho aqui na minha mão, ele tem uma estrutura bem maior. Ele tem uma capacidade para 595 páginas, de acordo com a estrutura física. Então veja só, quando esse livro se compara a esse outro, que é muito mais grosso, que tem basicamente o dobro de folhas, ele fala assim, mas eu não sou capaz. Ele não é capaz de comportar, a estrutura dele não é capaz de comportar a estrutura de folhas que tem esse outro. Não é uma questão de capacidade. Ele é totalmente capaz dentro da possibilidade dele, dentro da estrutura que ele pode chegar. E esse também tem a sua capacidade, pode até suportar, se aqui tira todas as folhas, ele pode até suportar essa quantidade de folhas e vai sobrar espaço. De alguma forma não vão estar preenchidos os dois. Então, quando a gente começa a comparar a nossa vida com uma vida de uma pessoa que tem anos de experiência, que já tem um negócio há muitos anos, e a gente começa o nosso agora, há uma tendência, que não é uma tendência verdadeira, é uma tendência muito enganadora, de você começar a minar as suas capacidades. Então, todas as vezes que eu me comparo com alguém, mino as minhas capacidades, e isso vai entravando as minhas habilidades. Essas habilidades que vai fazendo o quê? Com que diminua a minha criatividade para eu aumentar a minha estrutura. Porque para eu aumentar a estrutura, para esse livro caber na estrutura física da capa, do tamanho, né? Daqui do ladinho, que já esqueci o nome, que tem um nome certinho. Para caber 595 páginas, eu preciso levar ele para a fábrica, aumentar um pouco essa estrutura. Isso
quando eu começo nessa comparação com o outro, eu vou minando essa minha capacidade de ter essa criatividade, como eu posso fazer para expandir essa minha estrutura. Muito bem, continuando. E se eu estou dessa forma, gente, nessa ilusão de que eu estou indo no caminho certo, eu estou com o piloto automático ligado. Quem é piloto e quem já sabe um pouco de avião, sabe o que é isso, que está no piloto automático ligado. Meu marido é piloto, então eu entendo um pouco disso. Você sai do ponto A e vai para o ponto B, liga-se o GPS, põe uma coordenada ali no GPS, a coordenada dessa pista. Imagine que eu estou saindo do ponto A, daqui de Rondonópolis, que é a minha cidade, e vou para São Paulo, por exemplo. Eu vou chegar em São Paulo. Pode até ter uma turbulência no meio do caminho, né? Vai ter um desvio e tal, mas novamente aquele piloto automático, ele equilibra para chegar lá, para chegar em São Paulo. O que acontece com a nossa vida? De repente nós estamos aqui caminhando e eu percebo, realmente eu decido abrir o meu próprio negócio. E no caminho, por conta daquilo que eu tenho de crenças no meu inconsciente, o que a gente pode fazer? Começam as turbulências, eu começo a sair da minha zona de conforto. Só que o meu inconsciente, novamente, alinha a minha rota e vai fazer com que eu chegue no mesmo lugar. Com que eu tenha os mesmos resultados. Isso é o que o inconsciente faz conosco. Ou seja, eu posso até ter um sonho de ter uma casa na praia. Meu marido tem esse sonho da casa da praia. Então vamos lá. Eu posso ter esse sonho, eu quero ter uma vida financeira estável, eu quero ser uma pessoa milionária. Vamos imaginar que esse é o sonho também. Mas isso só eu tenho a consciência de querer isso. Isso tem uma força de 5%. Só que talvez o meu inconsciente não quer uma casa na praia, o meu inconsciente não quer que eu tenha uma vida financeira estável ou seja milionário. Por quê? Porque o meu pai ou a minha mãe sempre diziam assim, mas rico, quando a pessoa é rica, ela corre muito risco, não é seguro, corre o risco de ser enganado, corre o risco de não ter amigos, corre o risco de ficar sozinho, e a gente vai criando isso internamente. E o que acontece? Todas as vezes que eu posso até ter dinheiro, ganhar muito dinheiro, mas eu dou um jeito de perder isso. Desculpe. Para quê? Para ficar da forma como o papai e a mamãe queriam que eu fosse. E uma coisa que a gente luta muito e que nós temos alguma dificuldade é não realizar o sonho dos nossos pais. Porque nós que somos pais, eu tenho meus filhos, eu tenho 3 filhos, nós sonhamos com uma vida ideal para eles. Só que nós podemos, quando nós precisamos ter a consciência de que nunca eles vão realizar as nossas expectativas. E os nossos pais também. E nós, como filhos, temos as expectativas em relação aos nossos pais, de realizar os desejos dele. Só que isso, gente, não pode ser verdade, isso é mentira. Porque senão você não vai viver a sua vida, você vai viver a vida dos seus pais, da sua mãe. Eu acredito que você está aqui nesse treinamento porque você quis, de alguma forma. Então, como você se vê daqui a um ano? Anota isso aí. Como você se vê daqui a um ano? Como você se projeta? Ou seja, eu estou aqui e vou me projetar. Aquilo que eu vou estar vendo daqui a um ano para frente. Como é que é o meu projeto? Eu projeto uma vida de acordo com aquilo que eu tenho no meu interior, de acordo com aquilo que eu penso internamente. Talvez você queira até realizar grandes feitos, mas se ele tiver crenças que dizem, não, você não vai fazer isso porque você corre o risco de fracassar, você corre o risco disso, o que vai acontecer no negativo? A hora que você projeta, você visualiza isso, você não vai ter isso. E como eu faço, então, para construir e reprogramar a minha mente? Aqui que está a chave. Eu posso fazer isso? Sim. Eu posso fazer isso, Lu? Sim, eu respondo para você. Você pode mudar isso. Como? Construir meios para reprogramar construir meios para que eu torne isso real. E uma forma de tornar real, ou seja, tem uma frase que diz assim, não tem como eu mudar o futuro sem mudar o presente. Né? Não tem como eu mudar para frente sem mudar o meu agora, o meu interno. Então eu preciso mudar isso aqui. E tem uma passagem na Bíblia, seja você religioso ou não, isso existe há mais de 2000 anos, Paulo escreveu isso ali, numa das suas cartas, que
A conversão vem pela transformação da mente. E o que é conversão? Ele não falava só de mudança. Conversão é mudança de vida. Eu estou indo num caminho e eu quero mudar isso. Então, eu estou indo aqui, eu quero mudar. Eu só consigo fazer isso se eu transformo mente. Então, eu só mudo o meu futuro se eu mudo o meu presente. Porque o reflexo do meu presente, do que eu estou vivendo hoje, vem do meu passado. Mas a boa notícia para vocês é, agora eu posso fazer diferente para o futuro. Então eu posso tomar uma decisão de mudança hoje. Eu tenho certeza que é isso que você está aqui vendo o meu vídeo para fazer isso. Vendo essa aula. Joseph Murphy, que é o autor do Poder do Subconsciente, ele fala assim, eu preciso plasmar uma realidade. Como é que eu plasmo? O que é plasmar? Dar forma a uma realidade. Eu sinto e penso e ajo como se já existisse. Pensar, sentir, agir como se já fosse, ou seja, como se já existe. Jesus também nos ensina num dos seus evangelhos assim, quando pedirdes algo, acreditais que já tivesse recebido e viveis como tal. Para que a minha mente, para que a minha razão, que são os meus pensamentos e as minhas emoções, estejam no mesmo equilíbrio, integradas, eu preciso fazer essa integração. Eu preciso pensar, imaginar e também sentir como aquilo fosse real. Como se eu estivesse aqui, agora. Muitas pessoas que já passaram por esse treinamento fazem e sabem fazer esse processo e tem no treinamento Empodere-se, tem um vídeo específico sobre ponte ao futuro. Essa ponte ao futuro é isso que eu estou ensinando para vocês com mais detalhes aqui nessa aula agora. Então, o autor é a Harvey Erk, uma coisa assim é o nome dele, da Mente Milionária. Ele diz o seguinte, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Então, ou seja, se você quer mudar os seus resultados, primeiro eu preciso mudar a minha mente. Mudar não a mente consciente, não, a minha mente inconsciente. Porque no consciente eu posso até querer, mas se o meu inconsciente não quer, não tem acordo. Tem acordo quando? Quando eu mudo isso. Então, qual que é o princípio de uma vida abundante? Olha lá, princípio para você ter uma vida abundante. Eu tenho minha vida, então abundância aqui, que quando eu falo abundância, eu não só estou dizendo a abundância financeira, na questão de dinheiro, não. Mas eu estou dizendo qualidade de vida de uma forma geral. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de abundância familiar, abundância financeira, abundância nos seus relacionamentos, na sua espiritualidade, no seu lazer, enfim. E qual que é essa fórmula? Ou seja, se tem uma fórmula, eu preciso pensar, eu penso, eu sinto. Então eu penso, imagino com todos os detalhes, aqui está o X da questão. Então se você quer daqui a 5 anos ter uma casa própria ou a casa dos seus sonhos, como é os detalhes dessa sua casa? Quantos quartos, quantas salas, que cor é a pintura, como é a fachada, comece a imaginar os detalhes disso. Eu não tenho nem imaginar, não consigo imaginar. Então busca referências, busque referências. Onde é que você já viu uma casa que você gostou? Então busque essas referências com detalhes, a janela, se tem quintal, se não tem quintal, se é cercada na frente, se não é, quantos metros quadrados tem essa casa, as cores, os móveis dentro dela. Imagine você lá dentro dessa casa, qual é o cheiro que você está ali sentindo, se tem pessoas junto com você, se você está recebendo amigos nessa casa, as pessoas falando, o som. Lembra da percepção de como a forma eu vejo o mundo, a minha visão, tudo que eu estou vendo, de todos os detalhes que eu posso ver, aquilo que eu posso pegar ali dentro, aquilo que eu posso escutar, que eu posso sentir cheiro. Imagine que você está fazendo um almoço, um jantar, uma festa, tem comidas deliciosas, imagine isso. Ou você reunido na mesa com a tua família ou com os amigos, o que vocês estão comendo aí? Que barulhos estão, quer dizer, de carro chegando, de moto, de pessoas chegando nesse momento. Então perceba o que tem aí com todos os detalhes. Então isso aqui é o pensamento. E escreva essa realidade. Sentir. Eu vou pensar com tanto detalhe que eu vou começar a eliciar essas emoções. A minha emoção. Porque quando eu tenho uma emoção, o que eu estou fazendo? Eu estou integrando o pensamento com o sentimento. E quando eu integro isso, Robert Williams,
que foi o criador de uma técnica chamada Psyche, que os primeiros 20 pessoas que se inscreveram nesse treinamento já tiveram, né? É de brinde, é de bônus para esses primeiros 20, uma sessão de Psyche comigo, de mudança de mentalidade, de mudança de crença. Ele diz assim, que quando eu mudo, eu integro o que eu penso e sinto, o meu sentimento está integrado com o meu pensamento, significa dizer que a minha mente consciente e inconsciente, elas estão conversando, elas estão entrando num acordo. E se eu vou repetindo isso mais vezes, num determinado período de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, eu vou começar a provocar ações que vão me levar ao meu resultado. E nesse ponto do sentir, que é o coração, entregue isso a Deus. Se você não tem uma religiosidade, se eu não acredito em Deus, Lu, não tem problema, entrega isso para o universo. Mas nós temos um pilar que nós precisamos sempre estar em equilíbrio. É o meu biológico, a minha saúde biológica, emocional, social, que são as minhas relações, e o espiritual. Então esse tripé, ele precisa estar em equilíbrio. Precisamos estar em equilíbrio, porque não adianta você cuidar de uma parte da vida e esquecer a outra, porque você vai estar pendendo, né? Você vai estar mancando com isso, com essa sua vida, não vai construir a vida dos seus sonhos. Isso não vai se sustentar. Tem um salmo, uma passagem bíblica que diz assim, lá no Salmo 36, entregue as suas delícias ao Senhor e os desejos do seu coração ele realizará. Então faça esse exercício de entregar aquilo que as suas imagens, ordenar isso para o amor. E agir. Então vou falar agora especificamente o que é essa ação, como é que você pode agir para ter esse resultado. Já estamos quase lá no final. Então olha só, integrar mente consciente e inconsciente. Quais são os passos? Eu preciso pensar com especificidade, anote isso aí, com especificidade de todos os detalhes. Eu vou estar sentindo, eu preciso sentir como? Até que eu experimente na minha biologia, no meu corpo, na minha fisiologia, essas sensações. Aquele palpitar no coração, às vezes eu sinto é tão real aquilo que eu começo a sentir o cheirinho gostoso dessa casa. Se é uma casa no campo, eu começo a sentir o cheiro das plantas ali, aquele aroma do verde. E um detalhe, quando você estiver fazendo isso aqui, gente, se visualize, se experimente já acontecendo. Isso é muito interessante, isso vai ser muito forte para ancorar todos os seus projetos, os seus sonhos. Isso já vai quebrar e eliminar as suas crenças de uma forma muito grande. Claro que tem dentro do treinamento passos de perguntas para você fazer essa mudança também. Então aqui é uma forma a mais para você realizar isso. Se você junta as duas formas, pronto, não tem escapatória. A mudança, ela está feita e é fato. Então como é que você vai agir? Primeiro passo para você agir. Escrever com detalhes tudo o que você pensou. Ou seja, tudo o que você pensou sobre aquilo que você quer na vida dos seus sonhos. Na sua família, no seu relacionamento, se você é solteiro e está vendo essa aula, como é a pessoa que você quer do teu lado, se você quer esse relacionamento, como é seus filhos, que você vê no futuro os seus filhos, como é que eles estão fazendo, detalhes sobre isso, os seus bens materiais, o seu carro, a sua casa, o seu trabalho, de que você quer trabalhar, a tua empresa, a tua conta bancária. Como é que você vê com detalhes tudo isso? A sua espiritualidade, a tua relação com Deus. Como você vê com detalhes, pensar com detalhes. Lembrando que eu vejo, eu escuto e eu sinto. Então eu preciso construir também esse VAR que é o futuro, que é visual, auditivo e sinestésico. O que eu vejo, o que eu escuto e o que eu sinto. Segundo passo, ordenar para o amor. Ordene isso para o amor. Começa a gerar um sentimento de gratidão por tudo que você tem na vida. Quando nós vamos gerando esse sentimento de gratidão, nós vamos construindo também essa amorização diante dos meus projetos. E se eu coloco essas minhas delícias no Senhor, os projetos do meu coração Ele vai realizar. Então talvez pergunte aí para você, por que esses projetos ainda não estão realizados? Talvez seja um passo que você precisa dar a mais na sua espiritualidade. E terceiro, ação que vai realmente concretizar essa mudança qual é o primeiro passo para tornar esse meu projeto real?
Aqui é a hora que a ação sem mudança não vale de nada. Ou a mudança, quer dizer, uma mudança sem ação não vale de nada, perdão. A mudança sem ação, não vai acontecer a mudança. Ela só vai acontecer se você começar a agir. Não adianta você ver esse treinamento, não adianta você fazer todos os outros treinamentos, ler todos os livros, se você não der o primeiro passo. Crie uma rede de apoios para isso. Tenha pessoas à sua volta que vão ajudar você a se apoiar. Inclusive tem um vídeo específico, uma aula específica sobre rede de apoios. Corre lá e veja se você ainda não viu. São mais 21 bônus que você tem nesse treinamento. Corre lá e veja essa aula para que você possa compreender como é, quem mais pode te ajudar a passar por isso, a dar esse primeiro passo. Porque talvez você venha de uma história muito difícil e realmente fica complicado a pessoa sozinha fazer isso. Mas é por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aí me vendo e aprendendo junto. Então não adianta você fazer treinamento, que isso não vai ter real. Não vai ser real, ou seja, não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhuma mudança se você não se propor a colocar isso em prática, em ação mesmo. Tá certo, gente? Então, pare agora um tempinho, depois que você acabar de ver esse vídeo, comece a escrever com detalhes a sua vida. Se você já viu o último vídeo do nosso treinamento, você já passou para o painel de metas. Então, naquele painel de metas, coloque os detalhes, que você tenha mais fotografia com o maior número de detalhes possíveis, porque isso vai ampliar a tua mente e quando você consegue sonhar, você consegue realizar. Einstein já dizia isso para nós. Isso é bíblico também. Quando você pedires algo, acreditais que já tivesse recebido e viveis como tal. Ou seja, eu vou trazer o futuro para o presente. Porque uma coisa eu quero falar para vocês, finalizando já essa aula. Para minha mente não tem futuro e não tem passado. Tem agora. Tudo aquilo que eu penso do futuro, para o futuro, eu estou pensando e a minha mente está produzindo efeitos agora no meu corpo, reação fisiológica, e eu vou me comportar agora. Por isso que quando eu penso em algo muito legal que para frente, que eu vou com um encontro que eu vou fazer, uma festa que eu vou participar, ou um objetivo que estou vendo que já está sendo realizado, aquilo me empolga e me faz feliz o dia inteiro, e eu vou sair por aí, né, abraçando, eu vou querer estar com as pessoas, eu vou ligar para alguém, então eu tenho comportamentos legais, eu tenho comportamentos positivos. E ao mesmo tempo, se eu penso num passado, em alguma coisa que me aconteceu, que foi dolorido, o que eu vou fazer também? Eu vou provocar aquela dor novamente no meu cérebro. Porque eu vou estar lembrando daquilo, eu vou estar provocando uma reação fisiológica e eu vou estar me comportando o quê? Chorando, ficando mais deitado o dia inteiro, não querendo ver ninguém, não querendo falar com ninguém. Então, para nossa mente a nossa mente não tem tempo, ela é atemporal. Então, ela é sempre hoje, agora, aqui e agora. Por isso eu posso, sim, pensar num futuro brilhante, na vida dos meus sonhos, já nesse momento torná-lo real. Tá certo, gente? Então, olha só. Eu posso produzir a vida dos meus sonhos. E como é a vida dos teus sonhos? Escreva. Pare esse vídeo, ou seja, não vá pro próximo. Não vá pro próximo sem você fazer isso, sem você fazer esse exercício se você ainda não fez. Isso vai te trazer uma felicidade muito grande. E eu tenho certeza absoluta, se você fizer todos os passos que eu estou falando aqui, você vai sim chegar na vida dos seus sonhos. Você vai fazer parte daquele número de 80% das pessoas que compram o meu treinamento Empodere-se, Vencendo Medos, Alcançando Vitórias e realizam e chegam nessa sua vitória. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Beijo no coração.